Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para a nossa videoaula de hoje. Planejamento, recrutamento e seleção. Nessas duas últimas aulas nós vamos introduzir o tema subsistemas de recursos humanos e amanhã nós vamos finalizar esta etapa da nossa disciplina. Relembrando, semana passada, no início aqui do tópico de planejamento, nós trabalhamos a cultura organizacional da empresa. Tá? Falamos sobre visão, missão, valores, objetivos, metas, estratégias, eficiência, eficácia. Nós trabalhamos aí alguns conceitos de gestão que fazem parte do planejamento. Planejamento este, estratégico de RH, voltado para os recursos humanos, mais especificamente recrutamento e seleção. Hoje, dando continuidade então, em subsistemas de recursos humanos, nós vamos trabalhar um tema muito bacana, que é a análise do cargo. Tá? Nós vamos trabalhar a descrição do cargo, nós vamos falar sobre as competências necessárias para o cargo. Então a gente começa hoje essa aula e a gente termina amanhã, ok? Bom, a nossa aula de hoje, vocês vão acompanhar um vídeo agora, um vídeo rápido, tem aí acho que 10 minutinhos no máximo, onde eu trago para vocês um profissional que está dando uma introduzida no tema. Tá? Esse tema é muito importante, vocês precisam assistir esse vídeo, ok? Esse vídeo vai trazer para vocês um conteúdo que Dalberto Chiavenato coloca em seu livro. Tá? Esse conteúdo que Dalberto Chiavenato coloca em seu livro é o mesmo conteúdo que eu trabalho com vocês amanhã também. Então é importante que vocês assistam essa videoaula. É importante que vocês façam todas as anotações. Se você tiver dúvida, você vai me perguntar, tá? Aqui no chat do Teams. Você me procura aqui no chat do Teams, manda sua pergunta sobre o tema e eu respondo, porque amanhã eu entro ao vivo. E nós vamos passar por esses conceitos, tá? Que é preciso que vocês assistam hoje. Então, vamos lá. Assistem esse vídeo e eu já volto aqui no final do vídeo com vocês. E aí, gente, vamos falar agora sobre descrição de cargos. A gente começou aí, depois de passar por essa longa introdução, que vocês acharam que nunca ia terminar, mas finalmente terminou. A gente vai começar falando sobre subprocessos de RH, e a entrada de todo empregado tem que ser pautada por uma descrição de cargo, né? Ele tem que saber o processo seletivo, todo o processo, todo o caminho do empregado dentro de uma organização tem que passar por uma análise e descrição de cargo. Estou hoje falando aqui do escritório, vocês vão conhecer minha casa, né, ao longo desse semestre. A gente estava treinando, né? Mas agora é jogo mesmo, é campeonato. Vou ter que passar por isso o semestre todo. E aí, durante ao longo das disciplinas, eu vou gravando os vídeos aqui na minha casa, né? Se vocês quiserem conhecer a casa do Ivete Sangalo, vão querer conhecer a minha. Seguinte. Então, eu já passei para vocês uns videozinhos, né, sobre Castelo, para vocês terem uma primeira noção, uma noção geral. Quem ficou interessado, são 5 capítulos daquele documentário que eu mandei para vocês. E os próximos 2 capítulos, né, o 4 e o 5, vai falar sobre remuneração, que é um assunto que a gente vai tratar mais lá na frente. Por isso, eu dei para vocês assistirem só os 3 primeiros capítulos. Como eu falei para vocês também, a modalidade em EAD, ela é diferenciada, então eu não posso gravar vídeos muito longos, ser muito maçante nos conteúdos, né, aprofundar demais na conta. Então, eu vou tentar passar essa aula de forma bem rapidinha, para vocês terem ideias gerais. Para quem preferir, quem for achar que não precisa assistir a aula, pode só ouvir mesmo, coloca o fonezinho, mas tem muitas estruturas, muitas coisinhas aqui que eu quero orientar vocês, tá? Eu vou ficar pequenininha agora, deixa eu diminuir, porque a ideia é vocês assistirem aqui na aula. Vamos lá. Então, análise e descrição de cargo. Deixa eu botar meu óculos também, senão eu não enxergo direito. Vamos lá. O que a gente vai ver aqui nessa aula hoje? A análise e descrição de cargo, né, que a gente vai ver. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, o que é um cargo, o processo para se descrever um cargo, que é o desenho do cargo, a análise dele, a descrição com as especificações do cargo. O que é um cargo, então? Ele vai ser o conjunto, a composição de todas as atividades de uma pessoa que vai determinar os deveres e responsabilidades aí, desse empregado ou desse conjunto de empregados. A ideia de cargo nasceu logo na administração científica, onde o empregado começou, né? Antes ele era um artesão, que era dono de todo o processo de produção, e agora ele é responsável só por uma atividade. E aí as atividades começaram a ter pequenos ciclos que, em conjunto, formavam
o produto final. Então, a primeira ideia aí de cargo foi na administração científica. A gente começa a ter uma preocupação, né, na Escola de Relações Humanas, que o cargo, se ele for muito rígido, né, igual a gente viu naquele filme Tempos Modernos, ele realmente pode causar uma precarização do trabalho, porque ele inibe a criatividade, ideias de inovação, porque a pessoa fica muito restrita a uma atividade monótona. Por isso, os gestores pensem no cargo com variedade de tarefa. A gente tem, então, esses 4 processos, onde a ideia do desenho é organizar as tarefas que esse empregado deve desempenhar num cargo específico. Depois a gente começa a analisar, dentro desse desenho, quais são os requisitos e competências que a pessoa precisa ter, qual é o perfil que esse empregado precisa ter, e com isso a gente começa a fazer o detalhamento dos requisitos. Junto com eles, alguns requisitos, alguns pré-requisitos de experiência, formação, competências que esse empregado precisa ter para executar bem esse cargo. Então, a gente tem aí essas 4 etapas que a gente pode definir em 3. Primeiro desenho, depois análise, para fazer o produto, que é a descrição e especificação do cargo. Começando então com o desenho do cargo, ele vai envolver toda a especificação, o conteúdo do cargo e as recompensas para cada cargo, né? Então, por que eu pago para uma analista júnior de RH menos do que eu pago para uma analista pleno? Eles podem até executar a mesma atividade, só que em graus de responsabilidade diferentes e provavelmente especificações pré-requisitos diferentes, né? Um empregado pleno, ele precisa ter uma competência ou desenvolver trabalhos com mais responsabilidade do que um empregado júnior. Então, a gente, quando vai fazer o desenho, vai fazer o conjunto da tarefa, né? O que essa pessoa tem que fazer, vai começar a descrever as atribuições que essa pessoa vai ter que desempenhar, em que nível de hierarquia que essa pessoa está. Então, a gente sabe que um analista está abaixo de um coordenador. Então, quando eu penso num conjunto de tarefas muito complexo, eu coloco essa pessoa no nível hierárquico acima do que outros empregados de atividades mais simples. E quais são as entregas que a gente espera para esse trabalho. Então, todo esse desenho vai fazer com que a gente entenda aonde no organograma que essa pessoa vai estar na organização. A análise desse cargo, depois que é feito o desenho, a gente vê dentro desse conjunto de tarefas quais são as características requeridas para essa tarefa, né? Para uma pessoa ser contratada, que tipo de características que essa pessoa precisa ter. Então, dentro dessas características, a gente vai ver o que a pessoa faz, quanto tempo ela vai fazer essa atividade diariamente, mensalmente, semanalmente. Então, é sempre interessante, quando a gente vai descrever o cargo depois dessa análise, a gente colocar realizar diariamente relatórios financeiros, organizar mensalmente o orçamento da equipe. Então, a gente colocar um período para a gente ver quanto tempo a pessoa vai gastar. Porque se a pessoa tem uma lista de atividades para ela realizar diariamente, naturalmente essa pessoa vai ter menos atividades do que uma outra que pode ter uma lista gigantesca de atividades que ela tem que realizar mensalmente. Então, ela consegue organizar durante os dias essas atividades. Então, por isso que a periodicidade é muito importante aí quando a gente vai fazer uma análise de cargo. Como que a pessoa vai fazer? Ela vai fazer supervisionada? Ela vai precisar da utilização de alguma máquina? Então, por exemplo, o motorista, quando eu coloco no conteúdo do cargo dele, ele precisa dirigir, manobrar, eu preciso que uma pessoa tenha uma CNH. Eu não vou contratar uma pessoa sem perguntar para ela se ela tem habilitação para aquele automóvel, enfim, ou para aquela máquina específica que a pessoa vai precisar executar. Aonde que ela faz? É um ambiente insalubre? Ela vai ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado? Isso vai ajudar a gente a pensar em termos de pagamento de insalubridade, de segurança do trabalho. E por que essa pessoa faz? Que normalmente as empresas não sabem responder, que deveria ser a pergunta mais simples. Por que aquele cargo existe dentro daquela organização? Isso é muito importante até para a identidade do sujeito naquela tarefa. Se ele não sabe para que o cargo dele existe, como que o cargo dele contribui para os resultados da organização, perde muito sentido do trabalho. E isso desmotiva, isso causa insatisfação, então é por isso que esse desenho é muito importante que seja feito. Então, para dar um exemplo para vocês, algumas informações. As atividades do cargo, quando a gente vai colocar até no exercício de vocês vão ver, as atividades são sempre no infinitivo. Limpar, analisar, resolver, responder, participar, coordenar. Então, coordenar a equipe tal, ensinar o treinamento tal, enfim. Então, sempre verbos no infinitivo. O perfil da pessoa, ela vai ter que ter boa comunicação? A gente vai colocar tudo isso em requisitos obrigatórios ou desejáveis. Ela precisa ter uma capacidade física, porque ela vai precisar carregar coisas. Ela precisa ter uma boa escrita? Ela precisa tomar decisões? Enfim, quais são as responsabilidades e requisitos? Porque a gente vai usar isso no processo seletivo. Né? Experiências com máquinas, equipamentos, ou algum treinamento específico, ou alguma certificação para trabalhar com determinados equipamentos. E qual que é o nível de desempenho esperado? Então, é o que eu falei para vocês no caso do RH. Eu posso ter um analista de recrutamento e seleção júnior e um analista de recrutamento e seleção pleno ou sênior. Os dois fazem recrutamento e seleção. O que faz um receber mais do que o outro se os dois trabalham 8 horas?
Pode ser porque o analista júnior faz contratação só de estagiário e o analista pleno e sênior faz contratação de gerente, diretores. Então, o nível de responsabilidade pela contratação é mais alto. Então, qual que é o nível de desempenho também? Às vezes eles vão executar também de mesma responsabilidade no cargo, mas eu espero que o analista júnior tenha 70% dos cargos ocupados e o analista pleno 90%. Então, o meu nível de cobrança pode justificar a hierarquia do cargo. O contexto de trabalho também vai também talvez auxiliar a gente a fazer alguns incentivos, porque alguns ambientes ou alguns locais de trabalho não são muito desejáveis, ou às vezes o turno que a pessoa vai trabalhar não é um turno que a gente consegue recrutar pessoas facilmente, então isso também tem que ser colocado no cargo. E as competências, né? O relacionamento com pessoas, algumas atitudes que são necessárias, que a gente vai conferir no currículo do candidato, ou até mesmo nas entrevistas, ou em alguns testes psicológicos, nível de experiência que a pessoa precisa ter em determinados cargos, enfim. Então, tudo isso vai nos ajudar na análise do cargo. Esse processo nos ajuda em várias atividades, em vários outros subsistemas do RH. É por meio do cargo que eu vou fazer o recrutamento e seleção. Então, pensa, você é uma pessoa que trabalha no RH e você não conhece todos os cargos. Às vezes, uma empresa tem 900 cargos, uma grande indústria, um grupo de empresas. Então, eu, Juliana, dentro do RH, não vou saber o que uma manobrista de máquina escavadeira de petróleo, sei lá, faz. Eu não vou saber as competências, as experiências, os certificados. Se isso não estiver descrito no cargo da pessoa, como que eu vou recrutar? Como que eu vou escolher os mecanismos, os testes que eu vou realizar, os tipos de pergunta que eu vou fazer para essa pessoa? Então, a análise do cargo nos ajuda muito no processo. No processo de avaliação, né? Então, da definição do mercado de trabalho, as informações para o recrutamento, as informações sobre o perfil da vaga, tudo isso, a análise do cargo vai me ajudar. Com relação à avaliação de desempenho, aquilo que eu expliquei para vocês. O que faz eu cobrar mais de um analista pleno do que de um analista júnior? Qual que é o padrão desejado para essa pessoa, o nível de expertise e de assertividade que essa pessoa precisa ter? Tudo isso vai estar no cargo. Quais são as metas? Quais são os indicadores de performance? Também tem na atividade que eu passei para vocês. Quais são os indicadores para eu falar que aquela pessoa está executando bem o cargo dela? Isso é muito complicado, mas o RH vai precisar realizar essas atividades junto com o gestor para conseguir um bom resultado. Com relação à classificação do cargo dentro da hierarquia e a remuneração para esse cargo. De acordo com a análise do cargo, eu vou saber o nível de especificidade que eu vou precisar, o nível de complexidade daquele cargo, e aí eu vou saber quanto o mercado está pagando por ele, quanto que a minha empresa deve pagar para esse cargo. Em termos de treinamento, é óbvio, porque quando o cargo tem algumas exigências, alguns requisitos obrigatórios, pode ser que eu não consiga nenhum candidato pronto para aquele cargo, por isso eu preciso fazer alguns treinamentos para ele, para que essa pessoa já esteja apta a executar a atividade, e alguns obrigatórios. Se a pessoa vai trabalhar num ambiente insalubre, existem algumas normas regulatórias que eu preciso que essa pessoa tenha certificação para poder entrar em determinados ambientes. A própria entrega de EPI, a utilização do EPI é fundamental aí também para determinar os treinamentos. O uso, né, de economia e qualidade de vida no trabalho, higiene e segurança também são utilizados a partir do cargo, porque eu posso verificar a partir do movimento, da atividade, da repetição, né, a periodicidade que a gente falou, de uma atividade, que a pessoa vai ter LER, que é essa lesão por esforço repetitivo, então por isso eu preciso fazer alongamentos de hora em hora. Pode ser que a pessoa esteja num ambiente muito quente, em determinadas indústrias, e aí para isso eu preciso fazer algumas pausas de horário de trabalho, para eliminação de gases ou resíduos poluentes, então eu preciso que a pessoa tenha maior cuidado com a utilização de máscara. Então, enfim, a análise do cargo vai nos ajudar bastante. Então, gente, mas como que eu vou fazer essa análise de cargo, Tia Ju? Tem 5 formas da gente fazer. A mais comum é a entrevista, a gente também pode usar o questionário, observação direta, diário, ou fazer um método misto, que seria utilizar mais de uma desses métodos. É muito importante, gente, que independente do método que você utilizar, quando o RH vai num chão de fábrica ou vai numa área para fazer uma entrevista, aplicar um questionário, é importante a gente explicar a finalidade daquela atividade. Porque muitas vezes, quando a gente vai conversar com um empregado ou a gente vai fazer uma observação direta, as pessoas acham que elas vão perder o cargo, elas acham que a atividade delas não tem mais finalidade dentro da organização e por isso elas super direcionam a atividade, elas super valorizam as atividades dela e isso faz com que a gente não consiga mensurar realmente como é aquele cargo. Então é por isso que é importante a gente explicar para aquele empregado a razão da gente estar ali fazendo aqueles questionamentos. A entrevista, como eu falei, é mais utilizada e a gente sempre fala assim, conte-me sobre o seu trabalho. E a pessoa vai escrevendo detalhadamente o tempo que ela gasta, como que ela faz, qual a ordem de atividade que ela faz, e aí a gente consegue ter uma dimensão da complexidade daquele cargo. Outra forma é o questionário,
onde seria uma entrevista por escrito, a gente entrega os questionários, as pessoas descrevem o que elas fazem. É um método mais rápido, ele é um método que a gente consegue um número de informação maior, porque a gente pode aplicar ao mesmo tempo para vários empregados, mas normalmente ele não tem tanta profundidade, porque a pessoa escreve o que ela quer, do jeito que ela quer, e normalmente as pessoas não escrevem. A gente tem uma dificuldade imensa de conseguir as respostas dos empregados, mas também é uma alternativa. A observação direta, quando é uma atividade muito física, muito operacional, onde não tem uma exigência mental muito grande, o RH, ou a pessoa responsável por aquela coleta, senta no cantinho e fica anotando, vendo as pessoas trabalharem normalmente, fica anotando como as pessoas executam as suas atividades. E o diário, a Tia Ju também já fez essa atividade, é muito chata, é a pessoa colocar, a gente entrega para o empregado como se fosse um diáriozinho, com a data, o horário e um espaço em branco para a pessoa escrever. E a pessoa senta, né? Eu cheguei 9 horas, eu anoto, 9 horas. Chegada. Depois eu coloco 9h15, respondendo e-mail. 9h30, planilhando alguma coisa. 9h45. E aí o engraçado é que quando a gente entrega para o empregado, como ele quer mostrar alta produtividade, não tem hora do cafezinho, não aparece a hora de ir no banheiro, não aparece a conversinha, o horário que ele estava mexendo em outro site. Então é difícil mensurar o peso do cargo quando está fazendo isso, mas também é uma alternativa. Normalmente as pessoas dão uma engalobada aí na descrição da atividade, mas também é uma possibilidade. Quem pode coletar essas informações? Um gestor de RH, um analista de cargo, o ocupante do cargo existente, o próprio supervisor, ou normalmente também é muito comum a gente contratar uma consultoria para fazer esse trabalho para a empresa. Então a gente já fez o desenho, a análise e vamos finalmente descrever e colocar as especificações desse cargo. A descrição de cargo é um documento, né, que vai ser entregue do produto final, que faz com que a pessoa que vai ocupar o cargo mostre para essa pessoa as condições que a pessoa vai trabalhar, como ela deve fazer esse trabalho dela. Vocês sabem o cargo que vocês ocupam? Qual que é a descrição do cargo que vocês ocupam? Vocês já receberam um documento para entender qual é o nível de exigência, quais os indicadores esperados desse cargo? Pergunta para o RH. Pede para ele mostrar para vocês qual que é, o que é esperado do seu cargo. E ver se efetivamente você faz aquilo que seu cargo exige, ou se você faz muito mais, ou se você faz muito menos, ou se a sua empresa nem sabe que existe um cargo para a vaga que você está ocupando. Depois vocês contam para mim como é que é isso. Vamos lá. O que tem que ter numa descrição de cargo? Identificar o cargo, normalmente com um código. O resumo do cargo, então, qual é a finalidade, o objetivo daquele cargo. As responsabilidades e obrigações daquele cargo. Então, a gente descreve aquelas atividades no verbo infinitivo que eu contei para vocês. Qual que é a autoridade desse cargo, com quem que ele se relaciona, né? Então, ele é supervisionado por quem? Ou ele supervisiona alguém. Quais são os padrões de desempenho, alguns indicadores, em que condições de trabalho aquele trabalho exige, né, está, e algumas especificações do cargo que podem ser, eu não vou colocar como, às vezes, requisitos obrigatórios, mas que numa entrevista eu vou saber que aquilo é desejável. Então, com relação à identificação do cargo, a gente tem a Classificação Brasileira de Ocupação, que é o CBO, tá aí o linkzinho para quem estiver interessado em saber, que conta basicamente alguns grandes cargos, principais cargos, assim, tem milhões de cargos lá, falando, colocando como aquele cargo deve ser descrito, qual é a responsabilidade daquele cargo. Por quê? Porque muitas organizações colocam você, por exemplo, como analista de contabilidade e te dão uma série de exigências que não cabe ao analista, que tem que ser, às vezes, um contador mesmo que pode responder para aquilo. E aí você vai ter que ter uma outra faixa salarial. Então, para que as empresas não criem a revelia os seus cargos, a gente tem uma base de classificação. Os níveis de responsabilidade, a gente já falou, os padrões de desempenho também, e as condições ambientais também, para a gente conseguir mensurar periculosidade e salubridade para aquele cargo. A especificação do cargo é quando a gente vai colocar algumas características e experiências que vão ser requeridas dessa pessoa para ela desempenhar o trabalho. Isso é importante quando eu preciso de algum certificado, é importante quando eu preciso de algum tempo de experiência, ou quando eu preciso que a pessoa tenha alguma habilitação. Então, isso a gente coloca nas nossas especificações, vai mostrar algumas competências necessárias para que a pessoa execute o cargo dela. Uma coisinha que eu quero deixar para vocês, né, que eu acho que vai enriquecer essa nossa aula, é a gente falar com gestores, futuros donos de empresas, diretores de empresas, para que vocês pensem, né, a gente falou logo no começo da aula que muitos cargos podem ser monótonos, podem causar insatisfação, mas que é importante que a gente enriqueça esses cargos para trazer mais sentido para a pessoa. Como fazer isso, Tia Ju? Primeiro, variedade da tarefa. Não crie um cargo que a pessoa tem que fazer uma única atividade durante 8 horas o tempo inteiro. Ah, Tia Ju, mas eu estou falando de um trabalho na indústria, a pessoa fica só numa máquina. Por que você não coloca a pessoa para rotacionar? De manhã ela trabalha em uma parte da máquina, à tarde ela trabalha em outra máquina. Por que você não coloca ela para preencher fluxo de produção e também trabalhar na máquina? Por que você não faz uma rotação entre os seus empregados? Então, existem várias formas da gente conseguir trazer variedade de atividade.
A outra coisa é mostrar para a pessoa uma identidade da tarefa. Que a pessoa seja responsável o máximo que vocês conseguirem de uma tarefa do início ao fim. Então, por exemplo, se a pessoa é responsável pela porta do carro, que ela seja responsável por colocar a maçaneta, por prender todos os parafusos, por colocar o vidro, e não simplesmente por exemplo, pintar a porta. Que ela seja responsável por um processo por completo. Porque aí a pessoa fala assim, olha que porta bonita, fui eu que fiz. A porta do carro é minha. Então, isso é muito importante para que as pessoas vejam sentido no trabalho que elas fazem. Significado da tarefa é quando a gente mostra para a pessoa a importância da tarefa dela para o sistema da organização. Então, se eu sirvo café, eu preciso mostrar para a pessoa como que o servir café dela faz com que as pessoas sejam mais produtivas, porque sem cafeína as pessoas ficam desmotivadas, que é por meio do cafezinho que as pessoas interagem e criam ideias novas. Então, por mais simples que seja a tarefa, é importante que a gente mostre para ela o significado dessa tarefa. Algum nível de autonomia também é importante para que as pessoas vejam o seu significado, e aí a gente pode falar, desde que eu dou um conjunto de atividades para ela, que ela saiba que ela tem a possibilidade de escolher se ela primeiro responde e-mail e depois preenche planilha, se ela primeiro vai organizar a área para depois realizar, mesmo no processo de limpeza, se primeiro ela varre, depois ela espana, enfim, tentar fazer com que a pessoa tenha um nível de autonomia e sempre, gente, feedback. Falar o que precisa melhorar, falar o que gostou, falar da importância do trabalho dela, falar que você se preocupa com ela, com o trabalho dela, entregar ferramentas para que ela possa melhorar o trabalho dela, isso é muito importante quando a gente desenha um cargo, tá certo? Bom, pessoal, esse vídeo que vocês viram agora é Idalberto Chiavenato, no livro de Gestão de Pessoas, ele traça toda essa metodologia. E eu vou trazer esse livro para vocês como uma sugestão, né? Também aí uma recomendação de leitura complementar, para que vocês possam aí, né, agregar valor ao conhecimento de vocês. Antes da gente terminar, eu vou rodar mais um vídeo aqui, mais uma profissional da área, falando sobre análise, desenho e descrição do cargo, tá? Mais uma vez, eu ratifico aqui, eu reitero aqui, façam anotações e nas dúvidas me procurem, me chamem aqui no chat para tirar as dúvidas. É importante estes conceitos teóricos estarem aí absorvidos por vocês, porque amanhã a gente vai fazer uma atividade prática, tá? Então é importante que vocês tenham aí, né, esse já conhecimento de hoje. Beleza? Vamos ver mais esse vídeo, tá? E não tem atividade. Terminou o vídeo aqui, né? Eu já me despeço e não tem atividade porque a atividade prática vai ser amanhã. Beleza, galera? Então assistam o vídeo, façam as anotações, dúvidas, me chamem aqui. Abraço, tchau, tchau. Eu sou Denise Lustre e este é o 5º vídeo da nossa série Como Implementar a Gestão Estratégica de Pessoas. Se vocês ainda não viram os vídeos anteriores, vale a pena dar uma olhadinha para complementar a sua compreensão do assunto que nós vamos tratar hoje. E hoje nós vamos falar sobre como descrever funções, como descrever cargos, para que a gente possa construir um sistema de gestão de pessoas realmente estratégico. Vamos lá? Vem comigo! Então, pessoal, a figura ao lado representa todas as etapas do projeto de construção de uma gestão estratégica de pessoas. Nós estamos aqui na etapa da elevação das paredes e sustentação do nosso sistema. Vamos responder a primeira questão essencial da gestão estratégica de pessoas, que é o que cada um deve fazer. Estamos falando aqui da divisão do trabalho, da definição de cargos e funções com base em processos. Nós vamos começar aqui por uma análise crítica do método tradicional de descrição de cargos. Tradicionalmente, os cargos são descritos com base em entrevistas ou questionários que são respondidos pelos próprios ocupantes dos cargos. Depois, são validados pelas lideranças. Mas essa, pessoal, não é a maneira mais eficaz de organizar a força de trabalho na empresa. Por quê? Porque, exceto a alta cúpula, profissionais da alta cúpula, é raro um profissional que tenha uma visão sistêmica da organização, que conhece os objetivos e planos da empresa, que sabem das estratégias do negócio e que são capazes de definir com clareza qual é a melhor forma de dividir o trabalho, qual é a melhor forma para potencializar a produtividade das equipes. A técnica tradicional de descrição de cargos descreve como as atividades estão divididas e não como elas deveriam estar. Descrevem como elas são realizadas e não como elas deveriam ser realizadas para favorecer o alcance dos resultados da organização.
Por isso, gente, entrevistas e questionários respondidos pelos próprios ocupantes dos cargos não são lá fontes muito consistentes para a gente criar a base da gestão de pessoas. Na grande maioria das empresas, as descrições de cargos são construídas de uma forma desconectada dos processos, dos resultados, dos objetivos organizacionais, e elas rapidamente se tornam obsoletas e provocam a necessidade de novos investimentos da empresa para a sua reconstrução, para o seu conserto, para a sua atualização. Entretanto, não sendo possível organizar as funções da força de trabalho de uma forma mais lógica, mais orientada a resultados, mais condizente com a dinâmica organizacional, a descrição tradicional é melhor do que nada, pessoal. Pelo menos elas contam o que as pessoas estão fazendo e como as pessoas estão fazendo. Se vocês optarem por essa forma tradicional, aqui abaixo na descrição do vídeo tem um link para um modelo de questionário que também pode ser usado como roteiro de entrevista para descrição de funções, ok? Como aqui na nossa série o nosso foco é gestão estratégica de pessoas, nós adotamos a descrição baseada em processos, que é a forma definida pela lógica do SIGEP, nosso sistema integrado de gestão de empresas e gestão de pessoas. Bem, o cargo é, então, aqui dentro do SIGEP, a menor parte, uma parte muito importante da estrutura organizacional. Vamos ver isso com um pouco mais de detalhes. A empresa, pessoal, se organiza em áreas, em setores, que agrupam uma série de processos, como no exemplo da área financeira que a gente viu no vídeo anterior. Os processos são compostos por um conjunto de atividades e tarefas. E para a execução das atividades e tarefas dos processos, as áreas se subdividem em cargos, que são a menor parte da estrutura organizacional. E é com base nas atividades e tarefas que compõem os processos que nós vamos definir a estrutura de cargos mais adequada para o negócio. Cada cargo será responsável por um conjunto dessas atividades e tarefas. Quais cargos? Quantos cargos são necessários? Quantas pessoas em cada cargo? Tudo isso, gente, vai depender, assim, uma continha bem simples, do tempo médio de cada atividade multiplicado pelo volume de trabalho existente no processo. Então, resumindo aqui, os processos são compostos por um conjunto de atividades e tarefas que serão distribuídas pelos cargos, e os cargos são a menor parte da estrutura organizacional. Os processos são, então, a base mais eficaz para responder quais cargos, quantos cargos e quantas pessoas são necessárias para atender a dinâmica de uma empresa. As atividades e tarefas atribuídas aos cargos representam a divisão de trabalho na organização. E a divisão de trabalho deve ocorrer com base na lógica do negócio e não com base na visão do ocupante do cargo, do colaborador que ocupa o cargo. A descrição de cargos por processo permite identificar e eliminar redundâncias, atividades que se repetem sem necessidade. Sabe aquelas atividades que são realizadas sem que as pessoas se deem conta que elas não adicionam valor algum para o processo? Essas daí. Permite também evitar loopings, vai e vens desnecessários que só desperdiçam tempo. Além disso, a descrição de cargo por processos identifica e corrige todas essas deficiências. As descrições por entrevistas e questionários registram e institucionalizam essas deficiências. E as descrições de cargos são muito importantes. Por quê, gente? Porque elas vão fundamentar práticas de gestão de pessoas, planos de cargos e salários, processos de recrutamento e seleção, avaliação e outras práticas de gestão de pessoas. Por isso, a estrutura e as descrições de cargos devem ser criadas para propiciar a melhor divisão de trabalho, para promover o alcance dos resultados e dos objetivos organizacionais, ok? No vídeo anterior, nós falamos das características dos processos de uma forma bem básica. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Bom, tem várias formas de representar graficamente os processos. Eu acredito que a mais usada seja o fluxograma de processos. Mas aqui nós vamos trabalhar com a matriz CIPOC, porque eu acho que ela é bem adequada, ela é bem completa e embasa de uma forma bem legal um sistema de gestão estratégica de pessoas. E o que é a matriz CIPOC, pessoal? CIPOC, pessoal, é uma sigla em inglês. O S é de suppliers, ou fornecedores. O I é de input, que são as entradas do processo. O P é de process, que são os processos propriamente ditos. O O é de output, que são as saídas dos processos. E o C é de customer, que são os clientes do processo.
Suppliers, fornecedores, são aqueles que fornecem as entradas, os insumos que serão modificados pelas atividades dos processos e transformados em produtos ou saídas. Os inputs são as próprias entradas, os insumos que vão ser modificados pelo processo e vão ser transformados em produtos ou saídas. O processo é aquele conjunto de atividades organizadas no tempo e no espaço que vão transformar as entradas em produtos, e esses produtos são aqueles que vão atender às necessidades dos clientes internos ou externos. Os outputs são os produtos ou as informações geradas pelo processo, que vão atender às demandas de clientes internos ou externos. E customers, pessoal, são os clientes, aqueles que vão usar os produtos, as informações resultantes do processo. Vamos agora ver um exemplo. Eu queria aqui trazer para vocês algo do dia a dia para facilitar o entendimento. Então, eu trouxe aqui para vocês um processo cujo resultado, cujo output é uma caipirinha, que eu vou servir para visitas que eu vou receber em minha casa. E as visitas, pessoal, são os clientes do processo. Para preparar a caipirinha, pessoal, eu vou precisar de limão, cachaça, açúcar, gelo, e esses são os meus insumos, as minhas entradas, que vão ser modificadas e transformadas em caipirinha. E os meus fornecedores podem ser supermercados, uma quitanda, um empório, uma vendinha, qualquer lugar que possa me fornecer os insumos, as entradas do meu processo. O processo de preparação da caipirinha, pessoal, tem as seguintes atividades: separar ingredientes, preparar utensílios, lavar limão, cortar limão, amassar o limão com açúcar, adicionar a cachaça, adicionar o gelo, bater na coqueteleira e servir. Vejam só, prestem atenção na ordem dessas atividades. Por que separar ingredientes é a primeira atividade? Porque se eu começar o processo e perceber que falta algum ingrediente no meio dele, isso vai inviabilizar a sua continuidade ou vai interromper o processo para que eu possa comprar o item que ficou faltando ou emprestar do vizinho, né? Isso significa prejuízo de tempo. Se eu não separar os utensílios antes, eu posso chegar na metade do processo e ter que procurar um medidor de cachaça lá no meu armário, o que vai comprometer mais tempo do meu processo. Eu posso também não achar um medidor e ter que colocar a cachaça a olho e comprometer a qualidade da minha caipirinha. Por isso, pessoal, os processos são conjuntos de atividades, não um conjunto qualquer de atividades, mas um conjunto de atividades organizadas no tempo e no espaço, em uma sequência lógica, para fazer mais, melhor e no menor tempo. E os produtos são mensuráveis, os produtos dos processos podem ser medidos. E isso facilita a definição de indicadores de qualidade, de eficiência e de eficácia do processo. No exemplo da nossa caipirinha, nós podemos medir o tempo de preparação da caipirinha, a temperatura, o teor de açúcar, o teor alcoólico e assim medir o desempenho das pessoas ou da pessoa que está preparando. Você também pode dividir o trabalho, vejam só. Você pode pedir para uma secretária do lar, por exemplo, separar os ingredientes, os utensílios e deixar tudo arrumadinho para a hora que você chegar. Pode também delegar para o marido ou para a esposa a parte mais fácil, que é lavar e cortar o limão, e ficar com a parte mais estratégica da receita, já que você é o expert ou a expert. Isso é descrição de cargos com base em processo, pessoal. Que tal? Eu gostaria muito de saber o que vocês acharam de tudo isso. Eu vou ficando por aqui.